Muito bem, vamos para quinta-feira. Quinta-feira o título é A Necessidade de Aperfeiçoar Obreiros. E o versículo 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Veja, quando nós vimos a quarta-feira, no finalzinho, eu li até aquele trecho em que Paulo fala que uma porta, vou ler novamente o versículo, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Ele diz, eu vou ficar em Éfeso, no Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Irmãos, sempre vai haver adversários para o evangelho avançar. E aqui, irmãos, é muito provável que Paulo estivesse falando do que ele fez em Éfeso. Resumidamente, se você olhar Atos 19, Paulo ele alugou durante um tempo aquele lugar chamado Escola de Tirano. E ali o que ele fazia? Ele aperfeiçoava obreiros, quer dizer, missionários. Você pode dar o nome que você quiser, que você está acostumado, seapistas, enfim. Mas ele aperfeiçoava os irmãos para que eles saíssem. E ali Éfeso era uma região, uma cidade muito propícia para que eles saíssem e adentrassem a Ásia. Então, o resultado, por exemplo, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Um dos irmãos que levantou a igreja em Colossos, Epáfras, foi um dos que foi aperfeiçoado por Paulo. Em 2 Coríntios 3, Paulo fala que foi esse ministério, e esse ministério, irmãos, é o ministério do Novo Testamento, e era o ministério que Deus confiou a Paulo, que nos gerou. 2 Coríntios 3, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Veja, irmãos, o que Paulo quer dizer? Que ele e os cooperadores dele, geraram em Cristo aqueles irmãos. E hoje também, irmãos, esse ministério foi o que nos gerou em Cristo. Então Paulo, ele nunca foi, por exemplo, a Colossos. Mas, apesar de nunca ter visto os irmãos, quando Epáfras teve problemas, ele recorreu a Paulo, e aí Paulo envia a carta aos Colossenses para resolver as questões e realinhar a igreja no caminho de Deus. Por quê, irmãos? Porque nesse ministério, irmãos, Paulo era o apóstolo, era o responsável. O responsável por ser o dispensador. O responsável por receber de Deus e entregar para as igrejas que ele gerou através desse ministério, do seu ministério. Então, quando ele estava em Éfeso, ele treinava, ele aperfeiçoava obreiros, missionários, para enviá-los às outras cidades. E hoje também, irmãos, nós, nos nossos dias atuais, nós temos visto isso acontecer. Obreiros, missionários, hoje nós chamamos de colportores, são aperfeiçoados para cada vez mais levar a palavra, principalmente a literatura, na mão da pessoa ali em forma de livros, para que ela entenda a Bíblia, para que a Bíblia se abra para ela e para que ela ame cada vez mais a palavra de Deus. Recebendo assim o evangelho do reino, não só o evangelho da graça. Porque o principal sinal para a volta do Senhor é o evangelho do reino sendo pregado. Na sabedoria de Deus, irmãos, até isso ele colocou que, você vai lá em Mateus 24, não é para chegar ao fim, não é o evangelho da graça, é o evangelho do reino. Porque o evangelho da graça, graças ao Senhor, irmãos, ele tem sido espalhado por toda a terra. E lógico, ainda há muitos lugares, muitas pessoas que precisam receber o evangelho da graça. Mas infelizmente, muitos cristãos ainda carecem de entender de fato a vontade de Deus. Porque senão eles ficam perdidos. Eu vou dar um exemplo, tentando não fugir muito, mas vou dar um exemplo dessa questão do evangelho do reino. O evangelho do reino, irmãos, é o evangelho que gera primogênitos. E o primogênito, irmãos, é aquele que herda tudo. Hoje, na nossa Constituição, não interessa se você é primogênito ou não. Se uma pessoa tem 3 filhos, a herança dela vai ser repartida entre os 3. Mas naquela época, não. O primogênito ficava com tudo e os outros ficavam apenas com presentes. Veja, por exemplo, Abraão. No capítulo 25 de Gênesis, fala da morte de Abraão. Então veja, no versículo 5 e 6 diz assim, preste bastante atenção. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. O que Abraão possuía?
Ele possuía o sacerdócio, a realeza e a terra. A realeza, irmãos, é o que? Ele passou o direito para o seu filho Isaque de continuar a linhagem, de ser o escolhido, aquele em que Deus iria chamar a sua descendência. O sacerdócio, Abraão, ele foi o primeiro profeta, o primeiro a ser chamado de profeta na Bíblia. Então Abraão passou para Isaque o direito, irmãos, de ser um sacerdote, alguém que servia a Deus, além, é claro, da herança, né, a terra de Canaã. Agora veja o versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. O que é isso, irmãos? Isso é a figura que eu estou dizendo aqui. O evangelho do reino é para gerar primogênito, é para gerar vencedores. Agora, se você e eu, nós não formos primogênitos, isso é para todos os filhos de Deus. Mas aí você vê nos filhos de Isaque, né, Jacó e Esaú, como um despreza e o outro luta por aquilo. Se hoje nós lutamos pela primogenitura, irmãos, o Senhor vai nos conceder misericórdia e graça para nós sermos vencedores. Mas se nós desprezamos, ou como muitos cristãos, se nós nos apegamos aos presentes de Deus, não, eu tenho que ter uma casa melhor, tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter um emprego melhor, isso é só, no máximo, é presente, irmão. Deus não está ligado a essas coisas. Deus quer fazer você um vencedor, é alguém que tem a bênção do sacerdócio, do rei, da realeza, e que herda um reino, ou seja, que herda a terra. Veja, irmãos. Então há muitos cristãos que estão presos nesses presentes, achando que é só ter uma vida boa e tudo bem. Alguns estão esperando morrer para ir para o céu. Aí vem a palavra do evangelho do reino, que um missionário, um obreiro, um adolescente entregou para aquela pessoa. Ela lê e desperta algo nela, e ela percebe: eu sou um cristão, eu sou filho de Deus, mas eu não tenho vivido como um primogênito. Talvez eu não tenha vivido como um Jacó, talvez eu tenha vivido como Esaú. Isso, irmãos, toca a pessoa ela vai buscar mais alimento, ela vai buscar entrar mais na palavra, conhecer mais a palavra. Veja a importância do evangelho do reino ser pregado, e principalmente através da literatura. Porque as palavras no ar, quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa esquece, irmão, rapidamente. Mas quando você dá um livro para ela, livro que fala, né, lógico, da palavra de Deus, principalmente das verdades do evangelho do reino, ela não esquece. Por quê? Ela leu hoje, aí ela pode voltar a ler amanhã de novo, pode voltar a ler depois de novo, porque está na mão dela. E ela pode brigar com você, mas não tem como brigar com o livro. O máximo que ela pode fazer é deixar o livro de canto. Muito bem, para finalizar, até por causa do tempo, página 31, penúltimo parágrafo. Em 2 Crônicas 20, o profeta disse ao povo e ao rei Josafá que não deveriam temer, porque a peleja não era deles, mas do Senhor. Eu estou lendo esse trecho porque durante a quinta-feira é mostrado as várias dificuldades que Paulo enfrentou. E dificuldades essas, irmãos, se você lê o texto do Alimento Diário, você vai perceber isso, e você leia também, lógico, os versículos da Bíblia para entender bem, você vai perceber que muitas vezes, irmãos, o que choca, o que entra em conflito, em coalizão, é a nossa pessoa, o nosso interesse. Então lá em Éfeso, aqueles que faziam ídolos, irmão, quando você recebe o evangelho, você deixa os ídolos. Mas aí os fabricantes de ídolos, eles começam a perceber: está diminuindo. O que está fazendo diminuir meu lucro? É aquilo ali? Então é aquilo ali que nós vamos atacar. E muitas vezes, irmãos, como eu disse na quarta-feira, a palavra profética ela vem, e às vezes ela vem com uma buzina mesmo, para nós acordarmos. E isso incomoda, irmãos. Incomoda quem quer ficar dormindo, quem quer ficar naquela vida sossegada, tranquila. Muitas vezes uma vida é só de receber presente de Deus. E muitas vezes isso se torna uma batalha, irmãos, né? Por isso, esse trecho do Alimento Diário fala isso. Então vou voltar à leitura. Elas não precisavam fazer nada, né? Está falando de 2 Crônicas 20. Somente orar, vigiar e ficar a postos olhando para o que Deus faria. E o Senhor derrotou todos os inimigos. É assim que Deus age. Não precisamos temer. Ninguém vai deter essa procissão vitoriosa. 2 Coríntios 2,17 diz: nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus.
Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deixa eu pontuar outra coisa. Esses dias eu disse isso. Veja, irmãos, a estratégia de Satanás não é nova. A roda, ela gira. Ou seja, ele só faz a roda rodar. Parece bobo o que eu estou falando, mas veja aqui, naquela época, nós estamos falando de quase 2000 anos atrás, já tinha gente acusando Paulo e os irmãos de mercadejar a palavra. Veja, vou terminar esse trecho. Muitos fazem da palavra de Deus uma mercadoria. Nossa comportagem não é mercadoria nem comércio, que muitos ainda não compreendem. Então, irmãos, isso realmente é luz para nós. Nós precisamos perceber se nós não estamos caindo, muitas vezes, no giro da roda. Quando eu falo isso, eu estou falando de cair novamente naquilo que a Bíblia mostrou. Ó, isso aqui é a estratégia de Satanás. E aí você vai lá e cai na estratégia de Satanás. E às vezes a gente cai porque quer cair. Porque a gente quer uma vida boa, não é? Uma vida que não precisa negar a vida da alma. Uma vida que eu só preciso ir na reunião. Eu vou na reunião e todos os meus pecados estão perdoados. Eu prego o evangelho uma vez por ano, todos os meus pecados estão perdoados. Muitas vezes, irmãos, é isso que nós queremos. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer, eu falo muito claro em Mateus 16, para seguir nós precisamos deixar a nossa vida da alma, irmãos. Isso é uma grande luta. Ele deu essa comissão em Mateus 28, tem que pregar o evangelho, não só o evangelho da graça, tem que fazer discípulos. E esses discípulos não são nossos, não são de homens. Assim como os discípulos que Paulo tinha, se você vai lá em Atos 19, fala a palavra, discípulos. Ele levou os discípulos, quer dizer, ele estava discipulando, mas não era para ele. Epáfras não era um discípulo dele. Eles eram fiéis ao Senhor, que através de Paulo, quantas vezes deu a direção para aqueles irmãos. Repito a experiência de Colossos, quando Epáfras, ele percebeu, olha, não sei o que fazer. E muitas vezes, irmãos, a nossa experiência é essa, nós não sabemos o caminho, nós oramos e parece que nós não entendemos o caminho. E aí nós vamos nos irmãos de frente, naqueles que o Senhor já deu mais experiência. E aí ele fala, ó, não, está errando nisso aqui, você não está vendo, ó, o caminho é esse aqui. Por isso a palavra é profética, irmãos, para nos conduzir, porque nós já estamos no final. E falando em final, já preciso acabar esse áudio. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, reflita sobre isso, leia a palavra, leia os versículos do alimento diário, é muito importante. Reflita, medite na palavra de Deus e o Senhor vai te dar o sentimento correto. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.